Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, estou no livro de Hebreus. Fica aqui comigo até o final, tá? Muito obrigada por você estar aqui. No final, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também para dar aquela força. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Hebreus 7. O sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão. Quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, e deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente Rei de Justiça, e também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aquele que, entre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos no outro, porém aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levantasse outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque dele se dá este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, uma esperança melhor introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por mim dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores,
tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como somos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho aperfeiçoado para sempre. Hebreus 8. A antiga aliança era um símbolo transitório. Cristo é mediador de uma aliança melhor e eterna. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não um homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado. Vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sob melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis na sua mente e a escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com suas obras, mas e não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Eita glória! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Hoje a oração fica por sua conta. Muito obrigada por você estar aqui. Eu vou aqui dobrar os meus joelhos e falar com o Senhor. Faça mesmo por você, pela sua família e pelo nosso país. Que Deus abençoe.